Sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Hoje nós temos uma pauta para lá de especial para trazer aqui para vocês e contamos aí com a participação de todos, ok? Hoje nós vamos continuar um bate-papo que nós já começamos lá no comecinho do ano com os nossos convidados que estão aqui hoje, né? Com um dos nossos convidados que vocês já vão conhecer. No nosso último encontro, nós falamos sobre a formação acadêmica e a iniciação científica, né? Pesquisa científica. E hoje nós vamos dar sequência a essa pegada, nessa mesma linha. E para que nós possamos continuar esse bate-papo, nós temos nossos convidados especiais. Professora Desirê Luciane Dominichek Lima e nosso aluno André Henrique Wojciechowski Pereira. Sejam bem-vindos. Obrigada, professor Marcos. Um prazer estar aqui mais uma vez, né, para a gente discutir essa questão tão importante que é a iniciação científica, as nossas bases profissionais. Agradecemos o convite. Ok. Igualmente. Obrigado a vocês por aceitarem estarem conosco aqui hoje, né, para que nós possamos tratar sobre esse assunto tão importante. No nosso último encontro, professora, nós falamos sobre a importância da formação acadêmica, né? Eu lembro que você comentou um pouco sobre como foi o início da sua trajetória acadêmica e as influências que você teve que levaram você para essa linha, para essa área de atuação, certo? Hoje nós vamos continuar, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como foi a sua trajetória acadêmica. Nós já sabemos como você começou, mas nós gostaríamos que você comentasse como foi a sua trajetória acadêmica até então. Essa relação da trajetória acadêmica está ligada, né, Marcos, muito ao nosso envolvimento profissional, né? E a minha trajetória acadêmica, ela não diverge da minha trajetória profissional. Então, toda a minha vida eu sou formada, né, na área da educação, na pedagogia, né? E toda a minha formação, ela se constituiu nesses espaços de formação no ser professor, né, em continuar e iniciar e continuar sendo professor. E a minha vida profissional se deu assim também. Então, eu fiz magistério, já comecei, porque a gente tem os estágios, já comecei a ir para a escola, né, já comecei a ir conhecer a prática e já comecei a ser professora em formação, mesmo em formação, né? A estagiária, mas já trabalhando, né, com a educação infantil, com a educação profissional. Então, eu trabalhei por mais de 10 anos com a educação infantil, porque desde o segundo ano do curso de magistério, eu já comecei a atuar. Então, eu atuo na área profissional da minha área de formação acadêmica e profissional, desde os 16 anos de idade, né? Que bacana. Então, para você foi mais claro e nítido entender essa ligação entre a formação acadêmica e a atuação profissional. Por que eu comento isso? Porque nós vemos vários casos e situações de pessoas que fizeram uma formação acadêmica e hoje atuam numa área que não tem nada a ver, completamente diferente da sua área de formação, na sua formação acadêmica, né? E assim, não é um caso ou dois, não é um caso isolado, né? São vários casos que nós identificamos, né, semelhantes, né? Ou também, né, professor Marcos, essa questão, às vezes, da própria necessidade. Às vezes, quando a gente está fazendo um curso de graduação, a gente até pagar a faculdade, conseguir se formar, a gente acaba entrando em outras áreas para conseguir se tornar aquele profissional e depois buscar a nossa área de atuação profissional a partir da formação acadêmica, né? No meu caso, eu já consegui esses espaços realmente, né? Então, desde o ensino médio, quando entrei na faculdade de pedagogia, logo que me formei, no ano seguinte, eu já fiz concurso para a rede municipal de ensino aqui de Curitiba e já me tornei professora. No ano seguinte, eu já fiz concurso para pedagoga, então eu já me tornei pedagoga. Então, eu já fui atuando na minha área assim que eu saí do curso, né? Mas tem algumas experiências, sim, que às vezes não cola tanto assim, né? Alguns não têm essa oportunidade, como você mesmo mencionou, né? Às vezes precisa estar em outros espaços, né? Às vezes no serviço, às vezes no comércio, né? Tentando ali garantir a sua formação profissional, pagar uma faculdade, pagar uma extensão, ter a manutenção mesmo né? Porque a gente precisa disso, né? Se locomover, alimentação para o dia a dia, e aí procura ou estágio ou um trabalho que se adequa a esse horário de
do curso, né? Ou quem faz a educação à distância se adeque aos seus horários para que ele possa também ter um horário para fazer educação à distância, mas tem que, às vezes, lutar para pagar a faculdade, só para depois aderir à área técnica e profissional. Eu tenho essa formação na linha reta, eu não tenho nenhuma experiência, se você me perguntar, em qualquer outra área, André. Então, a minha formação é na docência, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, eu fui da rede municipal, eu fui da Secretaria Estadual de Educação, trabalhei com formação de professores no nível médio, aí vem para a faculdade. Eu acho que, professor Marcos, queria registrar isso, né? Acho que é importante dizer isso, né? Toda a minha carreira docente, acadêmica, né? Eu tenho as experiências de formação com universidade pública, né? Com docência como professor substituta na Universidade Federal do Paraná. Ali eu fiz o meu mestrado, né, e fiz minhas graduações ali, então especializações, então eu tenho toda essa trajetória acadêmica e também profissional lá na Universidade Federal do Paraná, e o restante da minha formação acadêmica na Universidade Estadual de Campinas, né, da Unicamp. E que lá eu estou, né, como professora visitante, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado, né, e tive essa experiência de atuar na graduação com os projetos de espaços de docência que tem lá, né? Os espaços na pesquisa, né? Então, isso tudo cola na minha formação. Mas a minha grande casa de formação profissional foi a Uninter, né? Então, quando eu já estava na rede municipal, eu recebi o convite para começar a trabalhar aqui, dar aula nas especializações, fazer orientação de trabalhos de conclusão de curso, né? Escrever materiais. Então, isso desde os anos 2000, né? Aqui na Uninter. Então, a Uninter é a minha casa mesmo de formação, né? Então, de formação técnica e profissional, de se dizer como é que você se torna professor no ensino superior, né? Claro que a formação acadêmica, a gente tem esses espaços para isso, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, mas o exercício foi aqui nessa casa e eu tenho muito orgulho disso. Que bacana. Massa. Continuando nessa mesma linha de pensamento, foi bem bacana saber sobre a sua trajetória acadêmica, né? Sua trajetória acadêmica e profissional. Mas e aqui na Uninter? Eu sei que você é envolvida com vários projetos. Por favor, fale um pouquinho para a gente sobre a sua atuação hoje na Uninter. Você coordena alguns setores, alguns projetos, por favor. Eu sei que eu anotei algumas coisinhas aqui, mas aí você me ajuda e vai reforçando. Coordena o setor de pesquisa e publicações acadêmicas, correto? Correto. Coordena o Comitê de Ética da Uninter. Sim. É coordenadora institucional do Programa de Iniciação à Docência na Uninter. É líder do grupo de pesquisa no CNPq, o GESP, História, Educação, Sociedade e Política. E tem mais algumas coisas. Complementa pra gente. Então, essa trajetória, né? Eu comecei aqui, eu gostaria de registrar isso, né? Qual é a minha formação técnica e profissional? Falar para quem estiver assistindo o programa e estiver fazendo a graduação, estiver se formando, o André está se formando, né? Qual que é a sua trajetória técnica e profissional? Eu sou professora. Não é, professor Marcos? Sim. Professora. Então, eu não atuei em nenhum outro espaço diferente que esse. Se você falar, você foi professora lá na educação infantil por 10 anos, fui. Você foi professora por mais 5 anos, formando no magistério, que hoje é o curso de formação de docentes, fui. E hoje você está há mais de 20 anos trabalhando com ensino superior, sim. Então, eu sou professora. Então, na Uninter, eu sou professora, nível 3, né, com dedicação exclusiva à Uninter, não trabalho em outra instituição, atuo só aqui, né. Só eu quero registrar isso para não ficar aquela coisa, nossa, como que consegue fazer tanta coisa, né. Tem o meu espaço de trabalho ligado à Unicamp por conta do pós-doc, né, das minhas relações lá com a pesquisa, mas institucionalmente eu estou ligada à Uninter como professora, né. Então, eu comecei como professora no curso de pedagogia, no qual eu dou aula até hoje, né, na pedagogia, nas licenciaturas, na pós-graduação, né, todas disciplinas ligadas à área da educação. Então, essa é uma das minhas demandas, digamos, constantes, porque é a minha profissão. Então, eu estou sempre dando aula nesses níveis, né, na graduação e na pós-graduação,
lato sensu e stricto sensu. A única coisa que você não mencionou é isso, né? Então, faz um ano que eu estou no programa, acompanhei toda a trajetória do programa, né, do nosso programa de mestrado e doutorado que temos hoje na instituição, a aprovação da primeira PCN, né, auxiliei em todos esses processos, mas oficialmente como professora faz um ano que eu estou como docente também no programa, né, então eu oriento mestrado, doutorado também no nosso curso de mestrado e doutorado stricto sensu aqui da Uninter, né. E aí faço a coordenação do setor de pesquisa, que articula todos os grupos de pesquisa, que nós temos 19 grupos de pesquisa. Um desses grupos, você citou aí, eu sou líder, que você também já foi membro, né, professor Marcos? O nosso grupo contribuiu muito ao grupo, né, que é o GESP. A coordenação de pesquisa fomenta toda essa articulação da pesquisa junto aos professores, né? O programa de pesquisa docente, o programa de iniciação científica, o programa de monitoria. Vamos entrar agora em 2023 com o programa de educação tutorial, que é o PET, né? Que já tem em muitas instituições públicas. Nós também vamos ter o nosso, né? Então, os eventos científicos, né? Na próxima semana, inclusive, nós temos a jornada científica, que esse ano não tivemos enfoque, então vamos ter a jornada científica. Então, a gente tem envolvido os alunos, né, os professores, todos envolvidos aí mostrando seus resultados de pesquisa. E tudo isso articulado à coordenação também do Comitê de Ética, que é muito importante, né, que é a ética na pesquisa com seres humanos. Então, todos os protocolos de pesquisa, a garantia da ética, dos riscos e benefícios das pesquisas, né, da gente preservar, né, o sujeito de pesquisa, tanto o sujeito de pesquisa quanto o pesquisador, é bastante importante, né? Então, esse é o papel do nosso comitê de ética próprio também, que nós temos na instituição. E o programa PIBID, né, que está ligado diretamente a essa minha origem com a docência, né? Então, o programa de bolsas de iniciação à docência e o residência pedagógica são programas que nós temos aprovados na nossa instituição desde 2014 e a gente faz um trabalho aí de formar, né, a partir dos elementos de qualidade, de densidade do conhecimento da escola, né, do chão da escola com esses alunos, né? Essa é a proposta do programa e que a nossa instituição também, ela dá toda a abertura, né? Porque a instituição privada, para ter esses programas que são ligados junto à CAPES, precisa ter uma boa contrapartida, e nós temos, né, na nossa instituição. Então, essas são um pouco das atividades que eu faço na instituição, com bastante alegria, assim, né? Sim. Porque é assim que eu me faço professora, né? Sim. E quanta experiência, quanta informação, quanta responsabilidade, né, professora? Esses anos todos de casa que nós trabalhamos em parceria, eu vejo quanta dedicação, né? Nós estamos aqui no programa, mas tem toda uma equipe por trás dos bastidores e nós, muitas vezes, estamos atrás dos bastidores para que tudo isso aconteça, né? Essa educação de qualidade que nós tanto almejamos e esperamos levar e nos esforçamos para levar até os alunos, né? Então tem toda uma programação, todo um esforço para que isso aconteça, né? E muito obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Nós temos hoje aqui 2 parâmetros, né? Temos uma profissional formada na área de educação e que já tem uma trajetória acadêmica, e nós temos um aluno da área de educação que está iniciando a trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional. André, por favor, fale para a gente por que a sua escolha nessa área acadêmica. Vamos lá, professor Marcos, professora Desirê, um prazer imenso estar aqui, agradecer a oportunidade. Eu comecei a pensar a questão, formação docente, né? Eu sou André Henrique Jefferson Pereira, então estou na Uninter desde 2019, fazendo licenciatura em pedagogia. Também entrei no mesmo ano, né, no grupo aqui citado de pesquisa, o GESP, História, Educação, Sociedade e Política, bem como também no programa PIBID, que é para mim um grande orgulho e que ambos se relacionam diretamente a essa questão profissional acadêmica. Eu só um
professor Marcos, um adendo, detalhe, né? Que a gente vai, como a professora Desirê disse, se formando no caminhar. Tem uma música dos Titãs que fala caminhando que se faz o caminho. E quando eu estava já desde o 8º, 9º ano, entrando no médio também, sempre gostei muito de estar auxiliando, seja colegas, professores, tendo outras possibilidades, dialogando, debatendo, né? E isso, querendo ou não, influencia até, que seja perspectiva profissional, mercado de trabalho, mas também a sua visão interna, né? Falou assim, olha, e aí foi dando uma ideia do que eu poderia exercer. No caso, falei, cara, eu quero ser professor, como a professora Zia falou, é esse formar-se tanto pelas nossas experiências pessoais, quanto ao nosso redor, ao nosso contexto, né? E eu falei assim, nossa, eu quero seguir. Primeiramente tentei para história, não deu, eu falei, cara, de pedagogia, né? Tive a oportunidade, entrei aqui na instituição Uninter e sigo até hoje como perspectiva de o porquê estar nessa área, que a contribuição que você tem, né? Como que você lida, né, nesses momentos. Eu digo que de influência, tanto pela história, querer ajudar, tá ali, tá participando, tá dialogando, tem peso, mas também como compreensão do que, até de realidade mesmo, questão da escola, lidar com aluno, minha trajetória, eu gosto não só de ter essa possibilidade, né, não só de diálogo, mas você ir reaprendendo toda vez, todo caminhar, sabe? Eu vou fazer uma outra pergunta, então. Qual foi a influência, ou quem, ou como, ou de onde surgiu a influência para que você escolhesse essa área de atuação, essa área acadêmica? Vamos lá, a grande influência, sim, por parte da minha trajetória pessoal também, nisso foi os professores, grande parte da minha vida. Então, desde que eu estava lá, eu via essa galera ajudando e dialogando, gostava de conversar, né? O professor fala pouco, você imagina, conversa, e você fala, nossa, eu me inspirei nisso. Se eu estou hoje atuando na docência e se apropriando e buscando e querendo aprender mais e tendo uma outra visão de mundo até e de sociedade, porque uma coisa é você falar como a educação é importante, outra é dimensionar e não se tornar abstrato, porque fala assim, não, a educação muda, de que forma e como que isso vai tendo essa influência? Professores que eu tive não só me impactaram, mas me auxiliaram muito, muito, muito. Então essa foi minha principal influência. Tive apoio de mãe, de amigos, né? Infelizmente, às vezes tem um outro que fala assim, pô, mas professor, no Brasil, a gente sabe o peso histórico que isso carrega, ainda mais pedagogia, uma área que mexe não só com formação inicial, a própria alfabetização, um dos pilares, mas... E tem outra coisa, né, André, claro, que tem a influência da pedagogia, tem essa coisa, né, a influência de quem quer ser professor hoje, né, professor Marcos? Exatamente. A gente tem que perguntar, quem quer ser professor hoje? Exatamente. Quem quer vir para as licenciaturas? Exato. E especialmente para a pedagogia. E tem a questão da feminização do magistério, né? É massivamente mais mulheres do que homens, né? E é muito importante ver o relato do André e ver ele colocando isso, né? Como é importante ser influenciado, né? Você ter essa influência dos outros docentes, dos teus professores, e você dizer, opa, quero ser professor também, né? Sim, muito bem comentado. No nosso outro encontro, nós comentamos exatamente sobre isso, né? Eu comentei que meu anseio desde criança sempre foi ajudar, a lecionar, ensinar, né? E meu pai, de imediato, ele falou, não vai. Ser professor sala de aula é para mulheres. E tanto é que eu só consegui dar sequência na minha vida acadêmica depois que eu saí de casa. Enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu tive que fazer o que meu pai determinou. Vai fazer um curso de formação técnica, vai se formar em contabilidade, técnico em contabilidade, e depois, quando você não comer mais o meu feijão, você escolhe o que você faz. Era o ditado do meu pai, né? E hoje não é muito diferente ainda, professor. Infelizmente, não é muito diferente, né? A grande procura pela área de educação continua sendo ainda por parte das mulheres, né? Uhum, grande procura. Mas, pessoal, o papo está muito legal. Nós temos que fazer um breve intervalo. Nossa, um breve intervalo e já retornamos com vocês, tá bom? Uninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing no Brasil é Mircadolo.
Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e um? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Ninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing no Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com
com a metodologia exclusiva mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça. Olá, pessoal! Então, no primeiro bloco falamos um pouco sobre a importância da formação acadêmica e da trajetória acadêmica e profissional. Neste segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a iniciação científica, sobre pesquisas acadêmicas e iniciação científica, ok? Professora Desirê, qual o projeto que você está envolvida, que está responsável aqui na Uninter, na área de pesquisa científica? Então, professor Marcos, como a gente conversou, né, eu sou líder do grupo de pesquisa UGESP, né, que é História, Educação, Sociedade e Política, né, então é um grupo de pesquisa ligado ao diretório do CNPq, e dentro desse grupo nós temos 5 projetos de pesquisa ligados a esse grupo, né. Esse grupo nós temos parceria com alguns professores da Uninter, com alguns professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e da Universidade Estadual de Campinas, né? Então, a gente tem uma rede colaborativa, né, que se articula. É um grupo que discute os parâmetros da educação a partir das dimensões históricas, né? E discute também a contemporaneidade, a relação com a tecnologia, com as inovações, a relação com as políticas, né, principalmente com as relações políticas, né, e todas essas dimensões dos projetos, né, são articulados à formação de professores. Então, discutir dimensão histórica, política, tecnológica, a partir do entendimento de como vai se dando essa formação de professores. Então, a gente tem um projeto que é formação de impacto, que é a discussão do impacto da iniciação científica. Então, a gente discute exatamente o avanço da iniciação científica para a participação desse aluno, né, pensando a formação técnica e profissional, e aí a gente tem alunos que participam de várias licenciaturas e até de bacharéis, né, não são licenciados, mas que estão pensando essa formação técnica e profissional a partir da iniciação científica. O Impactos do PIBID, porque nós temos o Programa de Iniciação à Docência e o Residência Pedagógica, e a gente tem um projeto que discute esses impactos, né? Que o André, inclusive, faz parte desse projeto, né? Que discute diretamente o impacto da formação inicial docente. Temos um projeto ligado mais à dimensão histórica, que discute a dimensão da formação de professores a partir de arquivos e museus. Então, é discutir essa preservação da memória, a preservação patrimonial, né? Os ditames de uma pesquisa, dos métodos de pesquisa a partir dos elementos históricos, né? Então, a gente discute nesse projeto, né? Então, são vários projetos ali, né? O projeto de políticas públicas, que tem várias outras
braços de pesquisas dentro dele, que discute educação quilombola, que discute a educação na legislação, as políticas, base nacional comum curricular, a reforma do ensino médio, as dimensões da LDB. O André, inclusive, está trabalhando, né? A gente está trabalhando um histórico aí da LDB, né, para um projeto maior, inclusive, né? Tudo dentro desses 5 projetos aí, articulando basicamente dimensão histórica, política e formação de professores, né? Muito e bem. aí a gente tem esses professores envolvidos e os alunos de iniciação científica, tanto alunos bolsistas quanto alunos voluntários, professor Marcos. Ok. Uma outra dúvida que talvez as pessoas tenham também. No começo eu tinha essa dúvida também. Os professores, para participarem do projeto, tem que ser só da casa, e os alunos também? Somente da Uninter, ou como funciona essa questão da participação? Então, professor, nós temos editais anuais para professores, né? Os professores da casa, todos podem participar. Os professores, eles têm 3 horas, né, para se dedicar à pesquisa. Eles podem, daí, a partir da inscrição e do aceite, né? Então, como é que é o processo? Sai o edital, conversa com o líder do grupo, conversa com o coordenador do projeto, para poder ter ali a sua validação e a sua inscrição efetivada. Daí é feita a inscrição, o coordenador vai mandar a inscrição e fica tudo certo. Para o aluno da iniciação científica, há professores externos, né? No caso do nosso projeto, nós temos professores externos que são ligados ao meu grupo de pesquisa lá da Unicamp, que é o STED-BR, né? Então, esse vínculo eu trouxe para cá, para o grupo do GESP também em convite. Que bacana. Então, esses professores participam como voluntários, eles não têm nenhum honorário, né? Eles, na verdade, eles se doam muito, participam de bancas de bancas de TCC, como co-orientação da dimensão das pesquisas, dos eventos que nós organizamos, né? Mas como uma atividade técnica mesmo, eles não têm remuneração, né? É uma atividade voluntária. E sim, os professores podem participar, mas já tem que estar indicado isso na inscrição, na hora do edital, né? Bem como os alunos, né? O nosso edital é para os nossos alunos da casa, né, professor Marcos? É para alunos das nossas graduações, dos nossos cursos. Mas, como voluntário, nós aceitamos alunos de outras instituições que queiram ter essa vivência da iniciação científica. Porque, por incrível que pareça, tem instituições que não têm iniciação científica, ou se tem, ela é muito restrita. Então, o aluno acaba não tendo a oportunidade de participar. Fazendo a inscrição certinha, entrando em contato com o coordenador, pode participar sim. Muito bem. André, vamos entrar no bate-papo agora também. Como a iniciação científica, a professora já falou que você faz parte de um grupo de pesquisa aqui da Uninter, né? Como a iniciação científica, então, vem contribuindo para a sua formação? Vamos lá, professor Marcos. Primeiro, agradecer, né, não só a oportunidade de fazer parte, mas sempre está contribuindo. É um diálogo muito coletivo. O grupo de pesquisa, a gente tem desde que entra todo o processo seletivo, claro, a conversa e o diálogo, ele se pauta na coletividade. O diálogo para com o outro, né? Não é sozinho, né? Um grupo, uma pesquisa isolada, né? Então você está sempre junto com outros, você aprende junto com outros, com os professores, com os colegas, indo em eventos. Desculpa, André, claro. O André coloca isso porque, né, André, na estrutura nós temos as reuniões do projeto, sim, que são as micro reuniões, né, de cada projeto, que eu chamo essas reuniões, e eles, né, alunos se organizam também, chamam as reuniões nucleares, que a gente chama, né, que eles se organizando e vendo leitura e fichamento e tudo mais, e tem a reunião do grupo, por isso que o André dá ênfase nessa questão do coletivo, que é a reunião mensal do grupo em que todos os projetos, uma vez por mês a gente se reúne para discutir todos os projetos, para ver todas as relações do que a gente está articulando dentro do grupo em cada projeto, né? Dentro do GESP, né, que a professora recomendou, tem vários projetos de pesquisa, né? Então, impactos da iniciação científica, impactos do PIBID. Eu faço parte dentro do impactos do PIBID à docência, né? Então, e também dentro da Uninter do próprio PIBID, né? E como que isso interfere diretamente na nossa, seja a questão formativa, seja a dimensão da consciência
crítica. Professor Marcos, a gente estuda tanto em graduação, pós e outros lugares, então na nossa formação de educação básica, qual a importância de se ter criticidade com o texto, algo ser significativo, né? Conteúdo significativo e você poder transformar de fato a realidade. Dentro tanto do GEF, das linhas, seja com os grupos, né, as reuniões mensais que a gente faz, seja dos projetos, e até as nucleares, como o prof comenta, né, que os próprios membros dimensionam, pô, a gente vai ler, é essa obra, vamos, todo mundo se reúne, propõe, vamos participar de tal evento, foi indicado, a galera se organiza muito bem. E isso dá materialidade. Isso impacta na minha formação diretamente, questão pessoal. Materialidade é quando a gente diz tem que ser crítico. O que é? Você ter uma noção de realidade, compreender as relações dos fenômenos. A iniciação científica como um todo, e em especial o nosso grupo também, ele possibilita isso. Então você trabalha obras, você melhora não só a questão escrita, porque a apropriação nesse saber, né? Como que você dialoga com o outro. Então você faz leituras coletivas, leituras indicadas, participa de eventos. Então a iniciação científica possibilita não só eventos dentro da casa própria Uninter, mas eventos externos. Então você emerge o que o professor Severino e o professor Sabino também comentam, dessa tríade que a universidade propõe, né? Pesquisa, ensino e extensão. Como que isso se articula? E o grupo de pesquisa cumpre não só essa função, mas de cunho humano mesmo. Para mim, impactou na questão de mercado. Você vai ter uma experiência, você já tem uma linha definida, uma área, falando, eu quero atuar nisso aqui, formação de professores, influenciar na questão, às vezes, objeto de estudo de um TCC, por exemplo, de uma pesquisa que você vai fazer dentro da graduação, de uma pós, falando, nossa, que área eu posso seguir? O grupo de pesquisa ajuda nisso. O próprio diálogo, você conversar, tem muita gente que entra, né, um pouco, fala assim, mas eu não posso participar porque eu sou tímido, eu não vou, como que eu vou conversar, como que eu vou dialogar? E você tem essa impressão, e às vezes até que a gente conversa dentro, né? Parece que o grupo... Esse exemplo é clássico que o André traz, né? Porque o André mesmo, ele é isso, né? Ele sempre foi muito posicionado, espontâneo, participativo. Essa é a palavra dele, ele se posiciona sempre muito, né? Desde que eu comecei a dar aula para ele na graduação. No primeiro dia de aula já conheci quem era o André, né? Mas a iniciação científica vai dando essa lapidação, né? O processo, né? Tem colegas que falam assim para o André, colegas que estão lá no estrito senso, dentro do grupo, dizem assim para o André, poxa, André, a hora que eu chegar no teu nível de falar, o jeito que você, e os colegas também falam, né? Que vocês citam os autores, vocês, né, não ficam falando palavras ao vento, né? Porque é isso, né? O movimento acadêmico, né, professor Marcos? Então, a gente traz os alunos para esse movimento acadêmico, né? E o André é uma figura o André e o grupo todo, né? Nesse perfil de a conversa no coletivo, ela tem sempre a citação, tem sempre a referência, é esse conceito, é essa definição, né? A conversa nunca vem solta, né? Então, isso é um posicionamento que a gente vai construindo no grupo, que começa num fichamento escrito, né, André? E depois de tudo que a gente faz escrito, a gente começa a apropriar e a gente transcende isso para o coletivo, né? E isso tudo, professor, é resultado de muita dedicação, né? Porque, assim, exige a dedicação dos professores que estão envolvidos no projeto de pesquisa, assim como exige da dedicação e empenho dos alunos também, né? Porque, assim, não vou falar que, é fácil e, como o pessoal fala, mamão com açúcar. Não é, para falar a verdade, porque exige esforço, né? Então, além das horas de sala de aula, os alunos vão ter outros encontros para se organizarem e organizar toda essa parte da pesquisa, né? É muito HB. Isso, então assim, não, é um grupo seleto, é um grupo... Não é, pessoal, todo mundo se esforçou, participou de um edital e no comecinho lá pode ter encontrado dificuldade, sim. Eu estou falando porque eu estive nas duas posições, como aluno e como professor, como docente. Então, quando entrei no projeto de pesquisa como aluno, falei, nossa, e agora? Mas aí, claro, com a ajuda dos professores, conta, né? Exatamente, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas com a ajuda dos professores, incentivo dos professores e do próprio encontro e do grupo de alunos, a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que a gente tem muito em comum e que aquilo tem muito a contribuir. Claro. E aí você acaba se envolvendo e você não se vê mais sem participar, sem ter aquele encontro com os colegas, né?
como docente também. Você acaba se colocando, né? Porque é isso que eu costumo dizer. Às vezes, a participação, igual como o André falou, será que vai dar certo para mim? Eu sou tímido e tal. Então, a participação, às vezes, a sua participação é você chegar ao final de uma semana e você olhar, poxa, por causa do grupo eu li 2 páginas, um livro hoje. Conheci uma nova referência. Isso já é fantástico, né? Sim. E o que a gente brincou aqui do HB, né? Que é a hora bumbum, né? Então, é comprometimento, é dedicação. Sim. Às vezes você tem que deixar mesmo de assistir uma Netflix, né? Claro. Ver um seriado, ou de estar num churrasco, ou de estar dedicado a alguma coisa pessoal sua, mas você se dedicar a um tempo a pesquisa. Exige, claro que exige. Isso exige. Então, a gente não adianta a gente falar que não, porque exige, Sim. né? E até de diferencialidade, você vem passando por exemplo, tem gente que às vezes, tem uma maior dificuldade mesmo com isso, a apresentar, mas a pessoa sempre muito comprometida na escrita, escreve muito bem, então é legal que o grupo de pesquisa ele também contribui para auxiliar na potencialidade de cada um. Exato. Por exemplo, em pandemia que teve, a galera se reuniu virtualmente, né? E como que você vai, às vezes até dimensionar, olha o contato, olha a questão do contato físico, tantas permeabilidades, né, que a gente passa, mas foi tratado, teve poesia, professor Marcos, teve uma galera que fez poema, recitou, e até mesmo às vezes que a pessoa não tá lá falando, mas ela tá aparecendo no chat, ela tá indo em evento, ela tá abordando uma forma. Isso é legal, porque aí vem quebrar essa de, grupo de pesquisa é só para aqueles, parece que é um distanciamento, a gente brinca, né? Aquele coisa lá longe, né? Sim, a pesquisa acadêmica está muito longe da relação humana, do ser humano. E pelo contrário, né? A atividade acadêmica, ela aproxima e ela tem que nos humanizar cada vez mais, né? Isso. Na relação com o outro, que o André muito bem coloca todo o tempo, né? Que essa construção coletiva nunca é individual. A gente sempre fala isso, a pesquisa ela é coletiva. Sim. A pesquisa que o professor Marcos começou lá pode dar frutos para muitas outras novas gerações que venham discutir a temática que você propôs lá no projeto, né, quando você esteve no grupo. Então, a pesquisa ela não tem nome, né, ela não é só de uma pessoa, né? Exato. E a gente traz isso na construção coletiva. Isso é relação humana. Exato. E ainda que exija um pouco de cada um, exige um pouco mais, eu não conheço nem um aluno que diga, eu me arrependo de ter participado do grupo de pesquisa. Não conheço nenhum aluno. Por quê? Porque contribuiu não só para a sua vida acadêmica, para a sua vida pessoal também. Teve várias experiências que nós tivemos, tanto em atividades internas quanto atividades externas, né, professora? Eu sempre lembro com muito carinho do dia que nós fomos até a Unicamp, para conhecer parte da estrutura, pelo menos, né, porque não tinha como conhecer tudo, né? Mas que momento rico e gratificante, né? E a interação dos alunos durante o evento todo, não só no estar lá, mas na ida, na vinda, nos momentos em que nós estávamos ali interagindo, participando, observando, participando do evento científico que estava acontecendo lá, né? Então, conhecendo as bibliotecas, os museus, sim, né? Então não conheço nenhum aluno que veio e disse, olha, professor, eu não gostei de participar do grupo de pesquisa, eu não gostei dessa experiência. Pode ter vindo e dito, professor, eu achei um pouquinho difícil no começo, mas eu não me arrependo, eu gostei e se tiver oportunidade, eu gostaria de participar novamente. E outra, bate e volta, né? Sim. Professor Marcos, a gente faz, né? E isso, de novo, né? O comprometimento de cada um. Não, eu vou me dedicar a isso, vai ser cansativo, no outro dia eu vou estar cansado, mas, como você falou, uma experiência que não passa batido. E a gente tem feito isso em boas gerações. Deu uma parada agora na pandemia, né, André? Mas boas gerações passaram por essa visita técnica que a gente faz lá no Unicamp também. E mesmo na própria pandemia teve outros temas, né? Parece que vai ficar mais recluso, vai se fechar. Teve pesquisas, né, que abordam assim, como que se dá então a relação humana de uma pandemia? Será que o programa PIBID, que dimensiona a escola, a formação de professores, ele se materializa ali, né? Então tem todas essas questões, tem possibilidade de diálogo. Isso. Pessoal, nosso papo está muito gostoso, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Como sempre, o tempo aqui passa muito rápido, né?
Eu gostaria muito de agradecer vocês, professora Desirê, André, por ter aceitado o convite e ter participado aqui conosco nesse momento. Esperamos que nós possamos fazer outros encontros e continuar falando sobre a importância da formação acadêmica e da iniciação científica. Eu sou muito grato por poder atuar aqui na Uninter, na área de docência, por conhecer profissionais tão empenhados e alunos também tão dedicados e com os quais a gente aprende a cada dia. Muito obrigado por vocês por participarem conosco. Professora, por favor. Obrigada, professor Marcos, obrigada pela sua chancela de nos trazer aqui, discutir pesquisa, né? Discutir aí o que nós fazemos de pesquisa na Uninter, especificamente do grupo ao qual eu sou líder agora, né? E com a oportunidade de estar aqui com o André, né? Quero também agradecer, porque ele é uma referência para nós no grupo, né? Como estudante, como pesquisador iniciante, que logo já vai daqui a pouco seguindo os trilhos para pós-graduação, né? Obrigada, André. Obrigada, professor Marcos. Obrigado, André. Professora Desirê, muito obrigado. Agradeço aos bastidores também, tem a equipe técnica, o convite. Muito, muito obrigado. Tem uma pequena frase da música do Belchior, como nossos pais, que ele diz, né? Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de uma nova estação, né? Que ela venha chegando e que chegue para todos nós, nos corres, nas loucuras, mas caminhando sempre. Então, gratidão, muito obrigado. Né? Sempre, obrigado. Obrigado, pessoal, e até o próximo encontro.